Bom, então nesse vídeo nós vamos ver outros três elementos, né, do HTML, que são image, div e span. Tá? Eu vou começar criando aqui um novo arquivo, né? 03, tracinho, elementos 2, que é o segundo vídeo de elementos. E uma dica aqui do Visual Studio, quando a gente quiser começar um novo documento HTML do VS Code, né? A gente só digita uma exclamação, né? E dá um Enter. O que vai acontecer? Ele vai colocar já um código HTML pronto com todas as coisas necessárias para qualquer documento HTML. Ainda não precisamos entrar aqui muito no detalhe, mas esses meta aqui, meta charset, UTF-8 e viewport, esse viewport é usado para a gente padronizar como que vai preencher a tela do browser, né? Porque tem browsers menores e maiores, dependendo do device, por isso que tem aqui, ó, width, device width, porque você pode estar usando no celular, pode estar usando no desktop, então é para padronizar como o viewport é criado. O viewport é a área que a gente enxerga do browser, tá? E esse charset é para dizer quais são os caracteres aceitos aqui no nosso documento. Que o TF8 é o que a gente precisa, que são os caracteres normais do nosso alfabeto. Então, aqui tem, e já coloco o título sozinho, que a gente adicionou manualmente no último vídeo, né? Então, vou colocar aqui elementos HTML, nós vamos ver hoje sobre IMG, span e div, né? Bom, eu já rodei aqui o Go Live, né, do Live Server, e o servidor já está mostrando aqui o meu elementos 2 aqui, né? Eu vou clicar nele e a gente vai ver o documento. Não tem nada ainda por enquanto no documento. Para falar sobre image, a imagem ela é nesse padrão, tá? Image e só, não preciso abrir nem fechar a tag, mas como por convenção eu prefiro colocar uma barrinha no final para dizer que ela está fechada. Para usar o image, a gente precisa definir o caminho da imagem, que é com essa variável, esse parâmetro aqui chamado src, que é o source da imagem. A gente tem dois tipos de source. O source referente ao arquivo que a gente está, né, que é o caminho relativo ao caminho que a gente está, e o caminho absoluto, que é uma URL final, por exemplo, é a própria URL da imagem. E aí, para o teste, eu vou colocar aqui uma pastinha chamado images, tá? E eu vou copiar um arquivo que eu já tenho aqui, ó, logo sup. Eu vou arrastar aqui para dentro. Ele vai colar aqui a imagem. Você pode copiar qualquer imagem no seu teste aqui, quando você estiver acompanhando aqui o vídeo. Então, para colocar ela relativa, perceba que aqui a gente está numa pasta, né, o elementos, e esse images também está na mesma pasta, tá? Então a gente só precisa digitar aqui, ó, images barra e o logo sup. O próprio VS Code já reconhece o caminho, né? E quando eu salvar aqui, vamos ver aqui, eu vou deixar assim os dois lado a lado. Quando eu salvar o documento, ele já atualiza lá, tá? A gente também tem como definir o caminho absoluto, né? Vamos pegar qualquer imagem aqui no Google, uma imagem de praia. Vou clicar aqui nessa imagem, tá? Ó, cliquei demais. Vou clicar aqui, copiar o endereço da imagem, tá? E aí eu já tenho aqui o meu código base, né? Para colar a imagem. Ok? Ele me dá aqui o endereço absoluto da imagem, né? É o endereço HTTP, e todo o caminho da imagem, certo? E aí, esse é o meu código. E o source dela é o source da própria imagem. Eu salvei aqui, vamos ver o que acontece na nossa página. Pronto, ele colou a imagem aqui. Então, a gente tem esses dois tipos, vamos dizer assim, de caminhos de imagem, né? E não tem muito segredo aqui no HTML, tá? No HTML ainda a gente pode definir, eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar.
a gente pode definir o width da imagem, tá? Que é quantos pixels a imagem vai ter de comprimento, né? Comprimento horizontal. Então, a gente vai digitar aqui, por exemplo, 100 pixels para a imagem. Salvei, olha lá, ela tem 100 pixels agora. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200 pixels, 200 pixels, ele definiu aqui como 200 pixels. E a altura ele ajusta automaticamente nesse caso, porque a gente só está mexendo no width, né? Mas se eu quiser também forçar uma altura, eu posso definir o height dela. E se eu colocar 200, aí ele vai esticar a imagem, né? Porque o HTML por padrão, ele obedece às instruções que a gente define, tá? Então, ou a gente pode definir somente a altura ou a largura, e aí ele calcula a proporção correta, que é o mais usado aqui, vamos dizer assim. Ou a gente define e aí ele vai acabar, só com HTML ele acaba distorcendo a imagem, a proporção dela, né? Eu posso fazer também com o meu logotipo aqui, tá? Eu vou colocar ele como 100. Então, com a imagem, é isso que eu tinha para mostrar. Agora aqui, eu vou começar com o div, que aí a gente já entra numa diferença básica entre alguns elementos HTML, né? Isso daí você tem que aprender mesmo e decorar, que são assim, elementos inline e elementos block, né? Que eles são elementos bloco. Qual a diferença deles? Os elementos inline, assim como a imagem é um elemento inline, ela coloca o próximo elemento na mesma linha, tá? Então a gente tem uma imagem aqui, o próximo elemento está aqui na mesma linha. Não importa, somente ele vai quebrar a linha se o browser ficar muito menor, né, do que o elemento. Então vamos pegar aqui o browser, eu vou arrastar aqui, ó. Ele não chegou a ficar muito menor, mas vamos aumentar aqui o width daqui dessa imagem, 500, por exemplo. O que ele vai acontecer? Ele quebra a outra linha, porque o browser automaticamente vê que não tem espaço para colocar a imagem aqui, então ele coloca a imagem na próxima linha. Só que se ele tivesse espaço, ele ia apresentar na mesma linha. Então eles são elementos inline, por padrão a imagem é um elemento inline, tá? A div, por exemplo, o que é a div, né? Primeiro, a div ele é um bloco de uma área, né, vamos dizer assim, que é um container de outros elementos. Só a div sozinha não faz nada. Eu salvei aqui o arquivo, não apareceu nada na tela. Ela é como se a gente fosse... É uma caixa que a gente vai colocar várias coisas aqui dentro e ela vai criar um invólucro aqui, né? Um container para ela, tá? Para os outros elementos que estão dentro dela. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor, se eu colocar o div em volta da segunda imagem, né, para a gente ver um exemplo funcional aqui, eu vou colocar ela aqui, tá? E vou salvar. O que vai acontecer? Ele quebrou a linha. Por quê? Porque o div ele é um elemento bloco, né? E dentro dela eu posso ter vários outros elementos. Ele serve também para a gente organizar os elementos, né? Vamos supor que essa div aqui seria cada um dos itens, né, de uma lista. Então vamos supor, eu vou colocar aqui até menorzinho para ficar melhor. E eu vou escrever aqui um texto, tá? Só um texto qualquer aqui, ok? Essa é a minha lista, tá? E se eu tiver o outro item da lista aqui, ó. Opa. E eu tiver dois itens iguais, ele vai começar a escrever uma lista, tá? Que é dessa forma que a gente acaba fazendo uma lista de produtos, por exemplo, né? Então, a minha div tem aqui um elemento que tem a imagem e o texto. Aqui também imagem e texto, imagem e texto. Então a gente agrupa o elemento, vamos dizer que cada div é um item. E esse item tem dois outros elementos aqui, no caso um div e um image, tá? O span, ele é a mesma coisa que o div, a grosso modo falar, né? Ele serve para agrupar elementos e depois a gente controlar o elemento externo, né, que seria o span ou a div, de uma só maneira, em vez de controlar cada um dos filhos, né? Então é só para mexer com um grupo. E o span, ele tem a mesma função que a div, só que ele não é bloco, ele é inline. Então vamos supor que
Em vez do div aqui, eu usasse um span, né? A primeira linha aqui, o primeiro item eu troquei para span. Ele vai ficar na mesma linha do item anterior, no caso, o image, né? E esse span aqui, ele ficou na mesma linha. O segundo aqui já quebrou porque ele é uma div, mas se eu trocar o segundo para span, ele também vai tentar deixar na mesma linha, né? Porém, ele não consegue, porque quebrou por causa do texto. Só que ele, quando acaba o outro item, ele já coloca a imagem na sequência, tá? Então, a div e o span basicamente fazem a mesma coisa, só que um é bloco e um é inline, tá? Se eu colocar um span aqui dentro, tá? Eu não estou colocando nenhuma outra coisa a não ser HTML por enquanto, tá? Porque com o CSS a gente consegue estilizar e deixar isso muito melhor, né? Mas, por enquanto, a gente não consegue, não precisa entrar nisso daí, tá? No CSS. Eu vou colocar aqui um align left na imagem. Aí você viu o que acontece. Esse align nem aparece mais colocado porque não é mais usado em HTML. Ele até não é recomendado usar, mas ele existe, tá? E o que acontece? Ele coloca o texto, né, no caso a imagem, alinhado à esquerda. E aí ele faz com que o texto se encaixe ao lado dela, né? Só que, como a gente viu aqui, o próximo item ele começa a confundir tudo, ele fica todo quebrado. Então, mesmo que você encontre isso daí na internet, não use o align na imagem mais, né? E assim como eu falei, né? Então, os elementos inline e bloco, essa é a principal diferença de alguns elementos HTML, né? Que eles forçam a quebra de linha se for um bloco. Se não for um bloco, se ele for inline, ele fica na sequência do próximo elemento na mesma linha. E o span e o div serve para agrupar elementos, né? Assim como o body tem muitos elementos, né? O span também e o div pode ter muitos elementos abaixo dele. Vamos colocar aqui, por exemplo, um span. Vou colocar aqui um H1. Vou colocar aqui um título, né? Image, span e div, tá? E vou colocar aqui um P, por exemplo, um parágrafo. Esse é um documento que mostra span, div, vou colocar na mesma ordem, img, span e div, tá? E a gente consegue ver já o span, o título aqui e tal. E o span, ele está agrupando todos esses elementos aqui. Aí a gente já pode saber também automaticamente que o H1 ele é um elemento block, porque ele forçou a quebra. O P também ele é um elemento block, porque quando a gente introduz ele quebra uma linha. E aí a gente, por exemplo, se colocar a imagem aqui no meio dos dois, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a linha na imagem mesmo assim, porque o P forçou a quebra de linha e o H1 forçou a quebra de linha. Então não importa que a imagem seja inline, esses elementos sempre vão forçar a quebra de linha. Só que eu posso colocar de novo a mesma imagem, né? Vamos supor aqui, ó. Aí ela vai aparecer inline. Então a gente tem o span fazendo o agrupamento do cabeçalho aqui, mais a imagem, mais a outra imagem, mais o P. Só que a imagem aparece inline porque ela tem espaço aqui para aparecer inline. Então era isso no vídeo de hoje. A gente viu sobre image, span e div e para que ele serve.